E vamos falar agora do comércio, essa preocupação toda com relação à atividade. Comércio, sem dúvida alguma, é um dos segmentos mais atingidos da economia, com exceção daqueles que estão nas áreas consideradas essenciais, como de alimentação. Nós vamos falar com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Fábio, qual a avaliação que você faz do cenário, por enquanto, que se pode esperar em termos de comércio? A gente tem uma indefinição de cenário, estamos vendo essa nova posição do presidente Bolsonaro, preocupação com a economia, as projeções de fato não são boas, mas do ponto de vista de comércio e também serviços, que também é representado pela Confederação, né? É verdade. O setor terciário inclui o comércio, além naturalmente do setor de serviços, sem dúvida alguma é o mais impactado nesse primeiro momento por toda essa pandemia global. A gente mediu agora só na primeira quinzena de março, o setor de turismo perdeu 2 bilhões e 200 milhões de reais. Essa perda, em termos relativos, representa uma queda de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. E tem um potencial de destruir 115 mil postos de trabalho em até 3 meses. Comércio, a situação ainda pior. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal perderam, por conta desses decretos, mais de 25 bilhões de reais também só na primeira quinzena não, na segunda quinzena de março. Os decretos, a gente sabe, eles vão vigorar pelo menos até o início de abril. Então o estrago na economia é grande, faz sentido a preocupação com toda essa questão econômica, mas a gente fica numa situação um pouco complicada, porque a gente tem que seguir o protocolo. Todos os países que estão conseguindo controlar a epidemia, ou pelo menos diminuir o ritmo de contaminação, têm adotado o protocolo, restringindo a circulação, sugerindo às pessoas que fiquem em casa. Então, é um custo, de fato, para a economia, e a grande preocupação, no momento em que a epidemia passar, qual vai ser a herança que ela vai deixar, principalmente naquele que hoje é o principal problema da economia brasileira, mercado de trabalho. A quantidade de pessoas que vão perder o emprego, ao que tudo indica, não vai ser pequena. Então, a gente vai ter um problemão pós-epidemia, daí a necessidade do governo adotar medidas para minimizar esse problema quando a epidemia passar. Na verdade, os próprios empresários dos vários setores estão preocupados com essa situação. Então, por mais que haja o temor com relação ao impacto econômico, vai ser muito pesado, eles também estão em quarentena, não é? Também, na medida do possível, se isolando, tentando evitar o contágio. Tem a questão de faixa etária. O turismo é um setor que dificilmente vai reagir com rapidez, porque as pessoas vão ficar cautelosas por muito tempo depois que passar, e a doença não tem um dia D que desliga e acabou, né? O risco de contágio ainda pode prosseguir por meses. É verdade. A China, o primeiro país a controlar a epidemia, foi o início da epidemia, todos nós sabemos, foi na China. Eles estão nesse processo agora de começar a tentar trazer a economia, a vida das pessoas para a normalidade. Quer dizer, lembrando que o primeiro caso na China foi lá em novembro do ano passado, portanto, estamos falando aí de um período de aproximadamente 5 meses. A gente espera que não dure tanto, na verdade torce para que não dure tanto aqui, mas conforme você colocou, a volta à normalidade ela vai se dar de forma gradual. Seguramente o primeiro semestre, do ponto de vista de geração de emprego, geração de PIB, geração de receita para o Estado, vai ser muito negativo. Ao final do primeiro semestre vai ter um quadro bastante negativo. A gente tem sugerido algumas ações para que os varejistas tentem minimizar essas perdas nesse momento. Primeira delas, na verdade são 4, manter contato com os clientes, quer dizer, se utilizar hoje das redes sociais, dos canais online para manter contato com o cliente, para quem está fechado, informando quando vai abrir a loja, para quem está aberto, tentando agregar algum serviço de entrega, que é justamente o segundo ponto. Terceiro ponto importantíssimo, fazer remanejamento de funcionário, férias coletivas, férias individuais, evitar aglomeração de funcionários também é muito importante. E o quarto ponto, também importantíssimo, a gente sugere que o setor do comércio e de serviços renegocie com fornecedores e bancos. A gente sabe que a receita sumiu nesse surto de pandemia. O que a gente tem que fazer agora é tentar controlar custos desnecessários, cortando onde dá para cortar, para a gente passar essa fase aguda
com o menor prejuízo possível. A gente sabe que esse prejuízo não vai ser grande, não vai ser pequeno, vai ser um prejuízo muito grande para todos os setores. As recomendações são essas, à espera de que o governo tome medidas um pouco mais contundentes para fazer com que a gente supere esse período difícil, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista econômico. Ouvimos o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.